Olá, bom dia! Estamos aqui live, em direto, para toda a gente que nos quiser ver e ouvir. Bem-vindos à terceira live deste ciclo Profissionais Conscientes, Crianças Felizes, uma live que mistura aqui a medicina e a parentalidade consciente, assim, de mãos dadas na saúde, é essa aqui a nossa intenção. A minha, Maria João Xaraia, sou médica de família e coach parental. E a minha atividade é praticamente inspirar famílias a serem mais felizes, tanto na minha intervenção enquanto médica de família, como quanto coach parental, e tenho-me focado até agora muito nos pais e muito também nos profissionais de educação. E quando criei este ciclo dos profissionais conscientes, crianças felizes, tinha como intenção principal dar a conhecer pessoas que a vida e este caminho da parentalidade consciente me trouxe. A Ana Torres foi sem dúvida uma delas, já a vou apresentar, mas dá-los a conhecer a mais pessoas, a mais profissionais, para que também eles possam inspirar outras famílias a serem mais felizes. Isto porque quando nós somos mais conscientes da nossa atuação, as crianças ficam mais felizes e famílias com crianças felizes também têm adultos felizes. Bom dia a todos, vão dando aí os bons dias no chat para termos a certeza que nos estão a ver e ouvir bem. E eu passo a dar aqui a palavra à Ana para dizer só um bom dia e depois vou apresentá-la com mais detalhe, com um bocadinho mais detalhe. Olá, bom dia, Maria João e companhia aí em casa. Olá, é um prazer estar aqui. Só de te ouvir a falar, já fiquei com vontade até de ser eu a assistir à palestra, porque realmente falas com tanto brilho sobre este caminho, não é? Que é a medicina e a parentalidade consciente, que realmente sinto-me mesmo muito feliz por me teres convidado a estar aqui. É uma honra para mim ter-te aqui, Ana, tu sabes isso. A Ana é pediatra, é também facilitadora de parentalidade consciente e foi no contexto da certificação em parentalidade consciente que nós nos conhecemos. Basicamente, éramos 3 médicas, certo? Nessa primeira certificação, e outros profissionais. E nós criamos ali logo um núcleo duro, eu, a Ana Torres e a Natália Belo Matias, ficamos ali logo muito, muito próximas e de facto a vida foi continuando a manter a Ana no meu caminho e ainda bem, eu sinto-me privilegiada por isso. Deixem-me dizer-vos que, para além da medicina e em concreto da pediatria, a Ana atua então também nas áreas da parentalidade consciente e da inteligência emocional. E a missão de vida dela, a missão profissional, pelo menos, é integrar e promover a saúde corpo-mente, empoderar os pais e transformar a saúde com mais amor, compaixão e emoção. E vamos perceber ao longo da nossa conversa, com toda a certeza, que isto faz falta e que faz muito sentido cada vez mais nos dias que correm. Ana, queres acrescentar mais alguma coisa sobre ti? Olha, acho que não, acho que está simples. É mesmo assim, acho que é mesmo isso que eu intenciono e pratico no meu dia a dia, pelo menos atendendo depois aos feedbacks que depois os pais também nos vão dando, não é? Que isso é a melhor forma de nós termos consciência efetivamente daquilo que estamos a praticar no dia a dia. Isso. Então, nós estamos muito curiosos, de certeza. Eu conheço parte do teu caminho, não todo, confesso, e portanto esta primeira pergunta também serve para mim, mas de certeza que na audiência estão a perguntar-se, espera lá, mas como é que uma pediatra chega ao caminho da parentalidade consciente? E convém aqui dizer, Ana, de certeza que tu não te importas, a Ana não tem filhos. Ok? Portanto, não procurou a parentalidade consciente, como, por exemplo, eu procurei no início, que foi na resposta ao meu papel como mãe. A Ana procurou-a mesmo no sentido profissional e já vamos perceber porquê. Conta-nos, Ana. Sim, olha, eu acho que a primeira vez que me cruzei com algo do género, ou que iniciei o caminho da parentalidade consciente foi talvez há 8 anos, numa altura em que eu estava doente, bastante doente, e não tinha diagnóstico, e portanto comecei a olhar para mim, comecei a ter mais consciência realmente da minha responsabilidade pessoal
na minha saúde. Portanto, lembro que um dia estava a ler uma revista e me ter parado com um livro da Mia, a publicidade de um livro da Mia, que foi o Artfulness, e eu só pelo título, que não fazia ideia do que é que significava, de qual era verdadeiramente o conteúdo, mas senti que devia ler aquele livro. E de facto lembro-me que li muita coisa, não percebi, muita coisa, não que fosse difícil de entender, mas porque era uma forma de estar muito diferente daquela que eu tinha praticado, portanto, a título pessoal e, claro, a título profissional, porque é inevitável aquilo que nós somos no dia-a-dia, pessoalmente, connosco próprios, depois também a elevarmos para o plano profissional. Depois, pouco a pouco, fui entendendo um pouco mais das atitudes do mindfulness, que também constavam no livro da Mia, e depois ficava à espera de um dia poder fazer certificação. Não tinha tempo para fazer certificação, mas quando me despedi há cerca de 2, 3 anos, o primeiro curso no qual eu me decidi inscrever foi mesmo da parentalidade consciente, e foi em Lisboa, só para tu veres que eu estava histérica quase para fazer o curso. Acabei por fazer no Porto, porque depois percebi que ia haver no Porto e que não havia necessidade. Ainda bem, senão não nos tínhamos conhecido. Exatamente, pelo menos naquele momento. E de facto eu fui com a intenção de me autoconhecer, foi a título pessoal, e tu disseste muito bem que eu não tenho filhos, ou seja, realmente não foi esse o objetivo maior, porque de facto tudo parte de nós como seres humanos, mesmo antes de sermos mães, e eu partilho muito isso na minha consulta, porque é importante que os pais ou os futuros pais se conheçam como pessoas primeiro. E portanto, olha, nós, não é? A partir daí, aquela formação, eu acho que mexe com todas as nossas vidas, pelo menos é a percepção que nós temos nas nossas partilhas que vamos fazendo, e portanto é inevitável não usar a parentalidade consciente no dia-a-dia. Como diria o Pedro Vieira, não é? Há coisas que jamais serão não vistas. Isso, não é? só percebi verdadeiramente o significado dessa frase na certificação, ou seja, experienciei, não é? Porque a certificação e a parentalidade consciente, mais do que atitudes teóricas, não é? É vivenciar, é experienciar, e isso é que faz a transformação profunda no ser humano, não é? Seja a título pessoal, seja a título profissional. Sem dúvida. E este caminho inspirador trouxe-te até nós, não é? Sim. Mas era um caminho que tu ainda não tinhas percorrido antes. E, portanto, tu has de ter exercido medicina sem parentalidade consciente, não é? O antes e o depois da PC. Antes e depois da PC. Ui, quantas diferenças queres? É isso. Eu queria que tu partilhasses connosco as diferenças que encontras, não é? Porque o teu caminho leva-te a ter isto, assim como eu tenho, por exemplo, eu tenho 2 filhotas, não é? E com a minha mais velha, no início de vida dela, eu ainda não estava mergulhada no caminho da parentalidade consciente, portanto, eu consigo notar a minha diferença com ela e depois também com a mais nova que entretanto nasceu. Por isso, ninguém melhor do que tu para nos dizer, olha, antes eu fazia assim, agora sou incapaz de o fazer. Conta-nos. Ora bem, com muito amor e carinho por aquilo que eu fui há uns tempos atrás, com muita compaixão, porque, e é preciso frisar isto, mesmo para os pais, às vezes os pais ficam muito revoltados com os pais que foram, e acho que não é essa a intenção, pelo menos também não é essa a solução mais saudável, não é? E o caminho mais saudável. De facto, a parentalidade consciente faz parte de um conjunto de ferramentas que eu fui procurando e recebendo neste mundo da pediatria integrativa, que é um mundo que eu agora abraço, ou seja, de não nos focarmos só naquilo que aprendemos na faculdade, não é? E durante a especialidade, no meu caso em concreto na pediatria, mas sempre querer evoluir, e evoluir de coração e de mente aberta, pronto. Acho que foi isso realmente que foi assim o ponto-chave, e me fez perceber que já tinha atitudes no caminho da parentalidade consciente, mas não estavam no caminho da parentalidade consciente. E isso trouxe benefícios imensos.
não só em mim, na minha forma de praticar a consulta com mais leveza e de aceitar diferentes pontos de vista dos pais, mas trouxe mais leveza na interação com as crianças, que eu acho que isso também foi assim um ponto-chave, que já tinha empatia, já tinha boa interação, mas a partir do momento em que se vai praticando os valores, quase que acontece magia nas consultas. E se alguém estiver aí desse lado, por favor, digam que sim, que é para não acharem que eu estou a imaginar. Eu sinto isso. Às vezes há quem diga que eu sou assim, tipo, a encantadora de bebés, porque naturalmente nós praticando o igual valor, o respeito pela integridade, não é? A nossa própria autenticidade, mesmo. e permitindo nós tomarmos a nossa responsabilidade pessoal, mas também damos espaço à criança para isso, não é? Quando nós fazemos isto, automaticamente as crianças aproximam-se mais de nós, não é? E nós não temos que ser tão invasivos, tipo, tira a camisola, ou escuta, espeta o otoscópio no ouvido, não é? Mas aprendemos a fazê-lo de uma forma mais doce. Eu costumo dizer aos mais crescidos, quando vou observar os ouvidos, por exemplo, que é algo que eles podem sentir como ameaçador, não é? Uma coisa assim meio pontiaguda, com uma luz. Primeiro eu brinco sempre com a luzinha na perna, não é? Vamos apanhar a luz, para eles perceberem, esta luz não faz nada de mal. E depois eu digo, se calhar fugiram aí formigas para o teu ouvido, deixa ver se eu consigo vê-las. E só o facto de fazer isto, não é? Uma pequena brincadeira, que no fundo está assente no receio que eu sei que existe do outro lado, ou que poderá existir do outro lado, não é? Só com esta pequenina brincadeira, eles facilitam muito mais, não é? E aí eu não preciso de ser... não preciso de conter a criança para observar. Não precisamos de ser autoridade, não é? Isso. Não precisamos de induzir medo, não precisamos de induzir trauma, não é? Que as crianças façam aquilo que nós achamos que é importante fazer em contexto de consulta, só para preenchermos a checklist que nos ensinaram a fazer, exatamente. E de facto, às vezes é por mim, mas porquê é que eu vou insistir agora em ver os ouvidos? Porquê é que eu quero insistir em fazer o exame físico completo by the book, se neste contexto e neste momento não é o mais adequado, não é aquilo que beneficia mais aquela criança? Porque o foco é a criança, o foco é a criança e a família, não é? Mais do que o sintoma, e foi isso que também mudei bastante, foi mais que olhar para o sintoma, é olhar para a criança, para a família, para as necessidades, para as limitações daquela família e respeitar, partindo logo do igual valor, ou seja, eu sou médica, ok, mas só sou médica, eu não tenho nenhuma autoridade de maior aqui em contexto de consulta. Nem a verdade absoluta, não é, Ana? Nem a verdade absoluta. De todo. E eu não conheço a história, muitas vezes, da família que me procura. E muitas vezes essa história tem um impacto imenso na forma como a criança está em consulta, nos sintomas que a criança apresenta, nas dificuldades de saúde, nos desafios que aquela família apresenta. E, portanto, esta prática permanente dos valores da parentalidade consciente, de facto, e muito focado no amor incondicional. Isso também é algo que eu acho que faz parte, devia vir incluído no estetoscópio. Devia apitar quando o amor incondicional, a aceitação e a compaixão não estão a funcionar, devia estar assim um choque elétrico nos nossos ouvidos, porque é muito fácil nós fugirmos do caminho do amor incondicional e da compaixão, não é? Porque nós somos seres humanos, nós também nascemos com um conjunto de crenças, de expectativas, de formatações, não é? E obviamente não se trata de errar, mas todos nós de vez em quando fugimos um pouco. E de facto, eu acho mesmo que o amor incondicional e a compaixão deviam ser assim aquelas supervitaminas que poderíamos ter, ainda que de uma forma simbólica, ao pequeno almoço, ao almoço e ao jantar. Essa é mesmo a minha prescrição favorita. E depois, se eu estou a praticar os valores da parentalidade consciente, eu nem preciso nomeá-los. Os pais apercebem-se, os pais captam, os pais sentem como naturalmente aquilo ressoa, não é? Porque isto é algo que é intrinsecamente humano, ou seja, não é uma invenção, não vamos inventar agora uma doutrina gira, e assim, não, é mesmo intrinsecamente humano. E de facto não precisamos de estar com grandes nomenclaturas, se bem que é bom também nós aprendermos, não é? Mas a forma como nós estamos, a forma como interagimos em período de consulta,
para mim é a maior oportunidade de partilha dos valores que eu pratico e que eu acho que são valores que incutem muita saúde, e essa é realmente a transformação maior para a família, para as famílias, é mais saúde, uma saúde mais grandiosa, uma saúde mais resistente, e uma saúde que não é para, lá está, para anular o sintoma, que é o maldoado do sintoma que se voltou a aparecer, é uma saúde de equilíbrio, uma saúde de homeostasia, de respeito do corpo e da mente das crianças, mesmo que sejam só bebés, mesmo que sejam só recém-nascidos. Não é? Portanto, assim, a transformação maior para a família em concreto, realmente mais saúde, mais empoderamento, que também essa é a minha intenção. Eu não quero que os pais fiquem dependentes de mim para tratar quando a criança fica constipada. Eu quero que os pais sejam capazes, ok, em que é que eu posso contribuir do ponto de vista da mente, das emoções, do corpo, para que o meu filho não volte a ficar doente. O que é que é preciso, o que é que eu posso melhorar em termos de presença, de igual valor, de necessidades do meu filho, não é? Porque, no fundo, nós sabemos que o comportamento, a doença, tem a ver com necessidades que estão a não ser vistas, a não ser ouvidas, a não serem sentidas, não é? E às vezes, Ana, permite-me só acrescentar aí que não resisto, e às vezes não são só as necessidades dos filhos, são também as necessidades dos próprios pais, que se refletem depois no comportamento dos filhos, não é? E dar essa confiança aos pais, não é? De que são capazes, de que eles conseguem ver além de também, se quiserem, se começarem a treinar, não é? O serem os detetives da sua própria família é mágico, porque é como tu dizes, não é? A nossa ideia não é que as pessoas dependam de nós para ver as coisas, não é? É que aprendam a ver por si, não é? Que aprendam a descobrir e a não se julgarem com aquilo que descobrem, porque depois é muito fácil andarmos sempre com o chicote, quase. Não há chicotes, chicotes ficam à porta. Tu descobres tanta coisa que depois dizes. Eu lembro-me a primeira vez que eu li o Educar com Mindfulness, foi como tu sentiste com o Artfulness. Eu li aquilo e pensei, oh meu Deus, isto é tão diferente. Parece um castigo. Tipo, é tão diferente. E hoje em dia eu leio o Educar com Mindfulness e penso, eu acho que nunca o li desta forma, não é? E a cada vez que eu o releio parece que estou a ler um livro diferente, porque vai acompanhando o nosso crescimento. Mas neste caminho, o que eu sinto muitas vezes é que quando nós damos de caras, não é, com o conhecimento, quando abrimos a nossa mente a novos horizontes, às vezes começamos a trazer um chicote, e essa é a primeira coisa a arrumar, não é? Sim. A permitir que a compaixão resolva isso. Sim, a culpa adoece. É inevitável, a culpa adoece. E, de facto, nenhuma criança fica doente para complicar a vida dos pais, da mesma maneira que nenhuma criança faz uma birra para complicar a vida dos pais. E aquilo que tu disseste das necessidades dos pais de serem vistas, de serem preenchidas, é tão importante como as necessidades das crianças serem vistas, serem preenchidas no mesmo patamar, ou seja, lá está, voltamos ao igual valor. Todos são importantes, não é? A criança está mais dependente, não é? Tem menos autonomia, mas de facto não há crianças saudáveis sem pais felizes. E quando digo felizes, no sentido das suas necessidades estarem preenchidas, não vale a pena o médico estar a pensar muito, o que é que me falta fazer, o que é que ainda não descobri. Realmente o papel dos pais na saúde, a consciência da parentalidade que estão a exercer com eles próprios também, porque esta parentalidade de facto não tem só a ver com a relação pai-filho, como ser humano é fundamental, porque de facto a simbiose que existe entre pais e filhos tem que estar saudável, tem que estar vista, tem que estar mimada, tem que estar abraçada, e as crianças, mesmo que não tenham consciência plena disso, são um espelho daquilo que se passa com os pais, são o melhor radar. Porquê? Porque às vezes nós teimamos em não ver coisas em nós próprios, e se nós vimos que as crianças estão a sofrer, temos mais atenção, não é? Espera lá, que isto agora está-me a doer. E eu sofrer já estou habituada, sempre fui assim. O meu filho ou a minha filha. Exatamente. E, portanto, há esta simbiose e há este equilíbrio, tem que estar todos bem.
Isso. Ana, eu estava a ouvir-te e estava aqui a pensar como nós nos esquecemos disto, não é? Dos pais e das próprias necessidades. E fazemos coisas que no nosso dia a dia revelam como nos esquecemos isto. E eu penso muitas vezes, e às vezes corrijo-me, quase que trinco a minha língua quando isso acontece. Quando vem à consulta uma criança, não é? A criança é a pessoa que está na agenda do médico, não é? Ali nos nossos olhos. E muitas vezes nós tratamos o acompanhante por mãe ou pai de. Não é? Então passamos a dirigir-nos à mãe como: oh mãe, não sei o quê, oh mãe, e, então, e ele come tudo, mãe? E o que é que acontece, mãe? E eu trinco a minha língua quando isso acontece. Porquê? Porque até parece que só vem o papel da mãe à consulta e eu quero ver muito mais do que a mãe. Eu quero ver a Sara, eu quero ver a Raquel, eu quero ver a Maria, eu quero ver o António, eu quero ver o Miguel, que seja, não é? Eu quero vê-los como pessoas para além de como pais ali na consulta do filho, porque isso também me diz muito sobre como o filho está. E quando nós utilizamos coisas como estas, não é? E tratamos por é a mãe de alguém, não abrimos espaço a isso. Se nós não abrimos a porta, os pais também não vão abri-la para nós, não É é? Não vão verdade. dizer, olha, realmente o meu filho está a passar uma fase mais desafiante em termos de comportamento, não é? Porque pá, lá em casa as coisas não estão fáceis. Não vão dizer-nos isto, não é? Mas talvez se nós abrirmos pequeninas coisas como tratando simplesmente os pais pelo próprio nome, por É exemplo, verdade. coisas Olha, a simples. propósito disso, vou-te contar 2 episódios. Um que me aconteceu há uns tempos mais atrás e que na altura eu não achei graça nenhuma, e outro que aconteceu mais recentemente, mas vem ao encontro precisamente disso que estás a dizer, de nós reconhecermos aquela mãe que tem um nome próprio, tal como a criança tem e eu tenho, não é? Eu uma vez estava a dizer mãe, porque foi isso que nos ensinaram, não é? E um me diz assim, ela não é tua mãe? Ora! E eu, what? Jura que me estás a dizer isso? Bem, eu fiquei envergonhada, confesso, Claro. na altura. Não sabia o que era a compaixão, mas percebi, bolas, embrulha, isto é um belo Aprende presente lá, aprende para lá. aprender. Mas, de facto, não aprendi totalmente aquilo que aconteceu naquele momento, mas lá está, ficou-me na cabeça e por isso é que estou aqui a contar realmente, porque foi um mestre naquele momento. E, curiosamente, há pouco tempo tive uma primeira consulta e aconteceu uma coisa que acho que não é frequente. O pai disse o nome da criança, do bebê, e disse o nome próprio e o nome da mãe. Ou seja, foi muito engraçado ver eu nem sei que palavra dar, mas esta noção de importância. Sim, o meu filho tem um nome que nós escolhemos e eu chamo assim e chamo-se assim, ou seja, quase como que a dar a sugestão, não é? Assim, para mim é importante eu ser chamado pelo nome e de facto eu tomei nota. E pensei, não, mas eu tenho falhado, eu não tenho colocado os nomes dos pais, muitos já vão sabendo, mas de facto não tenho essa atenção e vou colocar isso na minha intenção, agora que tua sugestão, na minha intenção, porque não? Também gosto de ser chamada doutora Ana, não é? Gosto de ser chamada pelo primeiro nome, não é? E só isso já estamos a mostrar às crianças como é que as relações saudáveis podem começar por atos tão simples, não é? E tão genuínos. Isso. Mais uma intenção Obrigada, a Ana, por esta juntar. partilha. Mais uma possibilidade de fazermos a diferença. Sim. Deixa-me só dizer-te que aqui no chat as pessoas estão a participar e estão a reforçar esta ligação entre a saúde emocional e a saúde física, não é? Que elas andam ali as duas lado a lado, e também do papel das emoções e da frequência energética, que as próprias crianças Oh, acabam por ter mais sensibilidade para isso. não dá para uma live só. Pois não, não dá, não dá. E isto está a ser escrito também por uma enfermeira que eu conheço bem e por isso até me arrepio quando sinto que cada vez há mais profissionais mais envolvidos nisto, não é? Mais abertos àquilo que está para além de, não é? Ok, passamos então para. Já nos deste aqui alguns exemplos, não é? Algumas histórias. Eu tenho a certeza que tu tens muitas histórias para nos contar, mas antes de chegarmos a uma outra história especial que tu tenhas, conta-nos assim, daquilo que tu vês, não é? E se calhar até baseado em casos reais, não é? Talvez isto fique mais fácil de entender. De que forma é que tu vês que, adicionando a parentalidade consciente à tua intervenção,
isso contribui para a saúde da criança, para a saúde da família? Como é que no teu dia-a-dia tu percepcionas isto? Sim, contribui inevitavelmente, porque tem tudo a ver com as relações entre pais e filhos, tem tudo a ver com a relação com o próprio, tem tudo a ver com o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, o foco nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, nas nossas sensações. E eu não me imagino fazer consultas sem este bracinho da parentalidade consciente, não é? Porque neste momento já me imagino um bocado tipo polvo, em que tem um braço na parentalidade consciente, ou outro braço nas neurociências, ou seja, e que curiosamente todos eles têm um ponto comum, não é? E se nós pensarmos que os braços partem do coração e do foco é o mesmo, não é? Mas existem várias formas de ampliar esta consciência, não é? E de tornar depois no dia a dia, na vivência, algo que faz parte da rotina, algo que é natural e algo que pode ser de facto partilhado e disseminado pelo nosso dia a dia. Curiosamente, foi quando fiz o trabalho prático que a Mia nos sugeriu da aprendizagem consciente, e eu pensei, ok, adorei o curso e tal, mas e agora como é que vou transpor isto para a minha prática? Mas como tínhamos, entre aspas, não é? Que fazer o trabalho, e o trabalho, lembro que uma das possibilidades era realmente partilhar casos clínicos em que tivéssemos colocado realmente isto em prática. Confesso que no início achei que senti barreiras, sabes? Barreiras pessoais. Internas, não é? Isto é mesmo um pouco diferente. Nós temos sempre alguma resistência em mudar, não é? E sobretudo, olha, lá vou eu outra vez saltar fora da caixa, lá vou eu ser outra vez diferente. Mas propus-me experimentar. E de facto fui muito surpreendida, porque eu estava à espera de me sentir mais à vontade ou de poder realmente recolher os frutos desta interação entre a medicina e a mentalidade consciente, mas num contexto de consulta de rotina, ou seja, de consultas com pessoas que nós conhecemos, e estava mais a pensar, olha, isto vou usar quando a solução que eu imaginava não está a resultar, mas propus-me realmente fazer diferente, ou seja, passar a usar a ferramenta da aprendizagem consciente. E comecei a usar, curiosamente, naquela semana, em que me apareciam sobretudo consultas de urgência, ou seja, consultas de crianças. Doença aguda, não é? Sim, que eu não conhecia de todo. Pronto, e assim, que giro, o universo a brincar comigo. Mas pronto, vamos lá, porque eu tenho que entregar trabalho e, portanto, não vamos lá sem mais demora. Vamos lá, então, começar a praticar. E lembro-me muito bem de 2 casos clínicos, que eu acho que foram assim, os que me marcaram mais pela surpresa do resultado. Não que eu não tivesse confiança, mas pela surpresa, porque realmente nunca tinha tido aquele tipo de experiência, e como isso foi tão importante para eu me lançar num outro desafio, que é escrever um livro, em que vou também colocar a aprendizagem consciente, obviamente, nas páginas, porque sinto-me, para já é uma honra aprender com tantas pessoas, seja com colegas como tu, seja com formadores excelentes, e neste caso a aprendizagem consciente temos a Mia, não é? Que para mim lembro de ficar a olhar para a Mia babada, assim, como é que é possível alguém ensinar-me algo tão profundo, tão intenso, de uma forma tão simples. Mas então, voltando aos casos próxima, não é? Tão próxima. Ou seja, isto só dizer que senti uma diferença tão grande, com feedback, obviamente, dos pais, não é? Que senti, olha, perde um medo, escreve um livro, ponto. Escrever, é assim tão simples quanto isso. E lembro-me então, de um miúdo que me apareceu na consulta, demandada com o pai, assim, com o olhar baixo, pai, uns 5, 6, 7 anos, já não me recordo bem, mas por aí. E então comecei por perguntar, não o que é que se queixa, porque acho que isso é uma pergunta que não é propriamente muito favorecedora, não só da responsabilidade pessoal de quem está do outro lado a pedir a nossa colaboração, como também não é assim estamos a falar de uma vítima, não é? Portanto, não há compaixão não há aceitação do sintoma, não é? E, de facto, aceitar o sintoma é algo que é primordial.
E então, como momento principiante, não é? Assim, ok, vamos lá, então, iniciar aqui olhar para este sintoma de uma forma diferente. E então, reparei que eu tinha o olho direito vermelho. Tinha aquilo que nós chamamos uma conjuntivite. Mas o miúdo sempre a olhar para o chão, ou seja, era engraçado, como o problema era no olho e ele quase se não usasse a visão, não é? Porque ele não mantinha o contacto de visão. E eu tentei sempre fazer a consulta mesmo sem julgamentos, e acredita que era o julgamento aqui e o não julgamento aqui. Era uma batalha de ping-pong, mas se eu Titãs, mas de titãs, assim, gigantes. Sim, ou seja, é algo que os pais sentem muitas vezes, não é? Quando olham para o filho, julgamento, não julgamento, é quase, parece que uma batalha, mas de facto é uma aprendizagem e é um caminho, é um desafio. E então, assim, o pai, de uma forma assim resumida, contou-me que a criança já andava com o olho vermelho há muito tempo e que já tinha posto 1001 pomadas. E eu pensei, já pôs 1001 pomadas? Qual é a pomada que há de faltar aqui para resolver? E eu a ficar aflita, e assim, ok, Ana, lembras-te que a tua intenção era olhar para este caso clínico de uma forma diferente. E então, lá está, abertura, não esforço, portanto, as nossas atitudes de paridade consciente a começar a despertar e a ganhar fogo, e até que o pai diz assim, e eu disse, mas isto começou a acontecer quando? Lá está, sem julgamento. Isto começou a acontecer quando? Desde quando? Uma abertura, ou seja, porque o tom de voz com que nós falamos também é uma atitude, não é a forma como comunicamos, é uma atitude mindfulness, é uma atitude saudável de comunicação. E ele disse, por acaso, eu adoro quando dizem por acaso, porque os pais têm muita informação, às vezes é que não se apercebem da importância da informação que têm, não é? Por acaso foi quando eu comecei a trabalhar mais tempo fora, e ele fica algum tempo sem me ver, e eu ouvir ver, que engraçado. E o miúdo, nessa altura, eu vi que ele começou a levantar um bocadinho a cabeça, que é uma coisa que eu adoro. Com os miúdos, quando... É isto! E eu, estou a ver luz ao fundo do túnel. E assim, que engraçado. E conte-me mais. E o pai disse, ele gosta muito de mim, mas nós agora não nos temos visto tanto. Ok, e o meu começa a olhar, e já não sei qual foi a pergunta que eu disse, que eu fiz à criança, assim, olha, e tu, conta-me então, gostavas de ver o pai mais vezes? Bem, aqueles olhos parece que ganharam vida própria, e portanto depois facilmente encontramos estratégias para a criança se sentir com mais possibilidade de ver o pai e de ser vista, porque no fundo era só aquilo que estava a passar. E de facto eu expliquei ao pai, olha, e isto também é difícil às vezes dizermos isto como médicas, não é? Eu não lhe vou prescrever nenhuma pomada, umas gotas, sobretudo uma pessoa que eu não conhecia, não é? Mas como ele já tinha entendido tudo, pelo conjunto de perguntas que tínhamos feito, como eu não estava ali numa de acusar que o pai estava ausente, que estava a causar o problema do olho da criança, não é? Porque não foi isso que eu expliquei. Assim, olha, muito honestamente, aquilo que eu sinto é que isto não é um problema físico, isto é um problema emocional. Nós estamos habituados a olhar para as emoções como os maus da fita, como algo que temos que controlar, sobretudo se aparentemente não são tão agradáveis de ser sentidos, mas de facto o que eu acho que isto é uma metáfora do corpo, é o olho do seu filho a pedir algo mais, não que o senhor não faça tudo aquilo que pode neste momento, mas talvez não tivesse conhecimento que isto estava a ter um impacto tão grande nisto. Bem, e o miúdo olhou outra vez, ou seja, aquela postura caída de quem estava com sofrimento, assim, tipo, eureka, e eu pensei, que bom. Até que enfim que alguém me viu. E de facto tive a coragem de não prescrever pomadas, porque era mais fácil, mas senti que também não era honesto para o pai. Eu até podia ter posto uma lágrima só para... Porque às vezes nós fazemos isso em medicina, não é? Uma lágrima só para... ou um bocadinho de soro só para o pai não achar que nós não estamos a valorizar, mas eu entendi que queria praticar uma medicina mais consciente, lá está, uma medicina mais profunda, mais eficaz, e expliquei, senhor, eu não vou, de qualquer forma, o senhor, por favor, contacte-me se daqui por 2, 3 dias a situação não melhorar. E de facto ele contactou-me, mas foi para dizer que a situação melhorou.
E eu fiquei super feliz mesmo por ter podido ajudar de uma forma diferente e da forma que realmente era necessária. E a criança não voltou a ter. Curiosamente viu há pouco tempo, também em contexto de urgência, e perguntei-lhe, e ele disse, não, doutora, isso nunca mais aconteceu. Ou seja, não foi coincidência, porque houve sempre a expressão verbal da criança de que as necessidades dela estavam a ser vistas, não é? E a própria conversa que tive com o pai ressoou nele, ou seja, o pai tomou consciência. E isto é que é ser exercer parentalidade consciente, não é? É exercer consciência realmente da causa e do para quê dos sintomas. E ter consciência da responsabilidade pessoal, isenta de culpa, isenta de autopunição e de eu sou um péssimo pai, na melhoria dos sintomas. E depois é espetacular ver que os pais, percebendo isto em relação aos filhos, percebem que podem resolver também muitos sintomas dos próprios. Eu ainda fico mais extasiada quando isso acontece. Portanto, acho mesmo que a parentalidade consciente pode ser uma ferramenta muito importante, não só no campo da pediatria, mas no campo da medicina até sermos velhinhos. É verdade. Nós temos aqui uma audiência, Ana, emocionada. Eu fico emocionada, aliás, eu já li por várias vezes as lives, mas porque eu vibro mesmo com isto. Sim. E do outro lado estão a vibrar também, a perceber o poder que é o olharmos verdadeiramente. Olha, posso aproveitar também para contar, já agora para isto de outra faixa etária, que eu disse que é mesmo importante mesmo para os velhinhos. E então é assim, vou contar também outra história pessoal, que por acaso também partilhei com a minha na certificação, mas que eu acho que faz sentido, para nós vermos como isto é transversal e como não se direciona só na questão dos filhos ou de crianças. Em relação ao meu avô tem 97 anos, tem Alzheimer já há 10, 11 anos, e não faz ideia de quem eu sou já há muitos anos, pronto. E está tudo certo. E eu dei por mim, no contexto da pandemia, a lidar com um desafio, a doença aguda do meu avô. E eu era a única pessoa que podia estar presente no hospital para alimentá-lo, porque ele só é alimentado pela família. Apesar de ele estar num lar, só é alimentado pela família, só aceita a comida da família. Isso também é maravilhoso, porque como é que ele não sabe quem é? Isto focando um bocadinho nas vibrações e energia que há pouco também mencionaste, porque viste ali algum comentário. E porque isto do amor é energia. Começa por aí, começa pela forma como nós estamos de coração aberto e querer dar o melhor que temos dentro de nós. E assim, de uma forma muito resumida, o meu avô não sabia quem eu era e, portanto, era pouco provável que ele... eu nunca tinha alimentado o meu avô. Ia ser a primeira vez em contexto de pandemia, para tu veres. E para juntar à festa, eu entrava mascarada, porque já estávamos na pandemia, portanto, qual era a probabilidade do meu avô me reconhecer? Pelos olhos. Pelos olhos, ok? Com um fato que tinha lá, que era fato igual a tantos outros enfermeiros ou auxiliares. Portanto, não havia forma realmente dele me reconhecer. Também pela voz, porque a voz também fica alterada com a máscara, não é? E assim, ok. Eu comprometi-me a ajudar o meu avô. Eu sei que sou a única pessoa que neste momento tem permissão para estar aqui. Eu não quero que o meu avô seja sondado, portanto, não queria que o meu avô recebesse alimentação por sonda nasogástrica. E eu vou dar o meu melhor. Confesso que foi muito difícil, mas a partir do momento em que eu deixei de lado as expectativas, o esforço e os conhecimentos teóricos de como alimentar um senhor de Alzheimer que tem um feitio próprio, ponto. Uma energia muito vermelha. Exatamente. E assim, qual é a minha intenção? A minha intenção é ajudar o meu avô da forma mais amorosa e possível. Pronto, tenho que aceitar a forma como é possível. E de facto, hoje voltando um bocadinho ao tom de voz e à forma como eu estava, aquilo que eu emanava de mim, eu vou-te dizer, o meu avô não comeu maravilhosamente bem, mas o meu avô, se eu fosse uma sonda nasogástrica, se eu fosse ser operado, e eu pensei, bolas, isto do amor até pode ser de olhos fechados, isto do amor até pode ser com Alzheimer, porque o amor não se esquece. E às vezes quanto isto também até fiquei emocionada nas consultas, porque de facto, mesmo que
tínhamos um recém-nascido à nossa frente que achamos que não percebe a nossa linguagem, não percebe as nossas palavras, ele sente, e não vale a pena estarmos a usar palavras lindas se aquilo que nós sentimos não é efetivamente congruente, não é? Portanto, a parentalidade consciente realmente é para usar e abusar do início ao fim da vida. Sim. Também para uma aprendizagem. E eles compreendem-nos tanto, e desde tão pequeninos, mesmo. Sim. Desde a barriga da mãe, nem precisamos estava aqui a olhar para o tempo. Estava aqui a olhar para o tempo e a pensar se conto uma história minha ou não. Conta, claro. Se calhar conto. A minha primeira filha, a Maria, houve uma altura, quando ela integrou o infantário, eu estava muito focada, sabes, conhecimento de médica, amamentação exclusiva até aos 6 meses. Amamentação exclusiva até aos 6 meses. E estava a ser muito difícil para a equipa do infantário alimentá-la com o meu próprio leite. Ela recusava, mesmo em casa, eu tinha feito o treino antes dela entrar no infantário, não é? Diferentes tetinas, diferentes biberões, olha, diferentes pessoas a tentar alimentá-la. Era impossível, ok? E atenção, que eu em casa expliquei a uma bebé de 4 meses que dentro do biberão estava o meu leite e que estava tudo bem, que ele só era aquecido, mas não adiantou. Provavelmente porque eu não fui suficientemente assertiva ou não lhe transmiti o meu sofrimento por estar a acontecer aquilo. Repara no que é que acontece com uma bebé de 4 meses e meio, mais ou menos, foi mais ou menos nesta altura. Eu vou a uma reunião de pais na noite anterior e percebi nessa reunião, tomei consciência que o problema era mais grave do que aquilo que eu achava, ok? Pronto, houve ali uma série de coisas que aconteceram que eu percebi que ela chorava imenso para ser alimentada e era mesmo muito difícil para a equipa dar-lhe um biberão de leite. E eu nessa noite dormi mesmo muito mal. E ausentei-me do meu local de trabalho, até não devia estar a dizer isto em direto, não é? Mas para poder ir amamentar a minha filha a meio da manhã. Mas pedi à instituição, preparem o biberão do meu leite, porque sou eu que lhe vou dar o meu leite aí, ok? E eu lembro-me perfeitamente desse dia, com os olhos de chorar a noite toda, sabes? E eu cheguei lá e eu disse, nitidamente em desespero à minha filha, mas de uma forma assertiva, sabes? Eu acho que ela compreendeu. Eu disse, Maria, está aqui o biberão, sou eu que te vou dar, este leite é meu. Se tu não conseguires, se não quiseres, eu estou aqui e vou-te dar a mama. E como por magia, a Maria bebeu aquele biberão todo, seguido, sem pausas. E mais, desde esse dia, a seguir, em todas as mamadas, não era eu que lhe dava, porque eu não me podia ausentar do meu trabalho todos os dias, não é? E a educadora ou a diretora do centro infantil mandava mensagens, ela mamou e correu bem, ela mamou e correu bem. Expliquem-me como é que uma criança de 4 meses e meio não compreendeu aquilo que aconteceu ali. Claro que compreendeu. Claro que compreendeu. E nessa altura eu não era tão consciente como hoje, não é? Quando introduziram a sopa, eu tive que ir ao infantário dar-lhe a primeira sopa para ela perceber que aquela sopa era segura, não é? Como tu estavas a dizer, Ana, sentiu-se segura. Olha, esta sopa é igual à nossa casa, está tudo bem, podes comer, estou aqui a validar que isto é possível. E quando nós nos permitimos ver isto, não é? Eu podia ter saltado para, ok, vamos introduzir outros alimentos, não é? Já que não é possível o biberão, ou vamos introduzir um leite adaptado. Podia ter colocado a minha responsabilidade pessoal de lado, não é? Mas ali, mesmo sem conhecer isto, eu escolhi fazer assim. E é mágico depois ver isto acontecer. Isso da segurança é algo também que eu acho que é muito importante. Não é? No nosso dia a dia. Estava aqui a pensar, mas porquê que a segurança é mais importante do que o próprio alimento? Porque em termos de fisiologia eu acho que tem a ver muito com esta questão do amor que estamos a falar, não é? Porque se nós conseguimos abraçar a criança, dar-lhe segurança, dar a segurança que é necessária para a vida, de certa forma estamos a aumentar muito a autoestima da criança. E como a autoestima, como a Mia refere, é um escudo social, mas tem também um impacto a nível físico, não é? A nível do sistema imune, a nível da saúde dos órgãos. E a autoestima das crianças começa pela autoestima dos pais, e essa também que tem sido um dos meus focos
eu nem sequer sabia propriamente o que era autoestima, antes de entrar no caminho da parentalidade consciente. Para mim, autoestima e autoconfiança eram sinónimos. Pronto. E é curioso porque a minha autoestima também não era grande coisa até esse momento. E, portanto, é engraçado como nós às vezes não sabemos coisas ou fugimos de coisas que são dores nossas, não é? E olhar para a autoestima dos pais que estão à nossa frente em consulta, permitir que eles reconheçam a verdadeira autoestima que eles têm, cuidar da autoestima é uma ferramenta indispensável para a saúde das crianças, ok? E para a autoestima deles próprios. Isso também é uma coisa que eu tenho visto, não é? Porque nós vamos fazendo muitas descobertas, porque não há propriamente assim uma ligação muito descrita entre a medicina e a parentalidade consciente, não é? É preciso amar a parentalidade consciente e amar a medicina em igual proporção e perceber, ok, isto provavelmente podemos dar as mãos, provavelmente podemos trabalhar em conjunto, vamos integrar novos conhecimentos, não é? Vamos integrar novas experiências, vamos elevar a consciência das pessoas, elevar o patamar da saúde. E a nossa. Isso. Primeiro nós, não é? Primeiro em nós. Isso. Ana, eu acho que esta relação entre a autoestima e a saúde podia ser alguma coisa, não é? Que não nos ensinaram na faculdade, mas que devia lá estar. Porque, olha, ensinam-nos quase exclusivamente, não vou dizer exclusivamente porque estaria a ser injusta, com toda a certeza, mas ensinam-nos quase exclusivamente a olhar para o sintoma, não é? Para aquilo que se vê da doença física. E mas tantas vezes a doença física tem tanto a ver com aquilo que se passa nas emoções, nas crenças, não é? Tem sempre. Olha, sabes que eu quando percebi que havia uma medicina para além da medicina que nos ensina na faculdade, e isso aprendi pela tal questão de doença que falei há pouco, não é? Que eu percorri quase todas as especialidades à procura de um diagnóstico e depois percebi, ok, a causa não está lá fora, está cá dentro, vamos olhar para isto de outra forma. Quando eu percebi que havia outros conhecimentos, para além de só aqueles conhecimentos que nos tinham ensinado na faculdade, quer dizer, já muitos conhecimentos, não é? Houve uma altura em que eu fiquei revoltada, sabes? E quase que me dava vontade de chorar, porque achava que tinha dado a perder tempo na faculdade. E hoje já não olho bem assim. Tenho mesmo gratidão por aquilo que aprendi, mas de facto também não é possível nós aprendermos tudo na faculdade, isto seja em relação ao curso de medicina, seja em relação a outras profissões, não é? E também isso também torna a coisa mais divertida. E lembro-me também de uma frase que estava muito na minha faculdade, assim, o médico só sabe medicina, nem medicina sabe. Eu juro que nunca entendi aquela frase. Sim, mas medicina é medicina, ok? É aqueles artigos científicos, os tratados, o que é que eles querem mais? E se me concentrar noutras coisas que não sejam medicina, como é que eu vou ter tempo como é que eu vou ser a melhor médica possível? E de facto andei um bocadinho perdida nesta frase, até que ficou aqui a martelar, entre aspas, com um martelinho bom. E de facto, ainda bem que não temos extremos na medicina, mas de facto falta essa simbiose, dar a união entre o corpo e a mente. E muito a aceitação do sintoma, em vez de olhar para o sintoma como um vilão. A mente principiante, porque vamos muitas vezes para os protocolos, é assim que se faz, isto está estudado, é assim que resulta. A paciência, quando os pais às vezes nos fazem perguntas difíceis, perguntas que vão contra os nossos raciocínios, os nossos conhecimentos. E de facto, exercer a medicina com mais consciência, e não digo isto mesmo com sensação não humilde, digo mesmo isto com plena sensação, exercer uma medicina com mais consciência do que há mais do que aquilo que nos ensinaram na faculdade, muito focada para o valor único e a forma única de cada família, de cada criança vivenciar o seu sintoma e de causar esse sintoma e de tratar esse sintoma. Portanto, esse foco individualizado, mais humanizado, mais amoroso e compassivo, de uma forma mais consciente, desde o coração, de facto é algo que não nos ensinaram na faculdade.
e apesar de já ter sido há uns anos, não foi assim até há muitos anos, portanto acredito que ainda não faça parte da... Começa a fazer cada vez mais. Sim. Começa a fazer cada vez mais. Noutras faculdades, desculpa só interromper, faculdades não. nem precisamos ir aos Estados Unidos, mesmo europeias, já começa esta medicina, como é que é? Mind-Body Medicine, esta medicina integrativa, que muitos chamam em medicina de futuro, é de facto um extra, um update que vai realmente melhorar muito o estado de saúde das crianças. Sim, eu sinto, Ana, eu acho que isso foi o que me fez escolher medicina geral e familiar, porque para além da psiquiatria que está muito voltada, não é, para a parte mais mental, digamos assim, da saúde mental das pessoas, eu sinto que na medicina geral e familiar esta janela está escancarada, só não a abre quem não quer, ok? Porque ensinam-nos claramente que a família tem um impacto muito grande, não é? O ambiente familiar. Ensinam-nos a ver além de, não é? Nós dizemos que somos uma especialidade holística, mas às vezes só dizemos, e que me desculpem os colegas de medicina geral e familiar que me estão a ver, porque ensinam-nos isso como os princípios da medicina geral e familiar, e depois na prática, no dia a dia, eu compreendo que a pressão do tempo, não é? O tempo de consulta curto, faz-nos ser mais objetivos, não vamos poder explorar tanto. E essa é uma das coisas que me faz acreditar que as consultas não se podem manter assim curtas para exercermos a especialidade no seu todo, não é? Porque nós vamos ter que compreender a família, vamos ter que ver além de, e às vezes, eu acho que esta compreensão do contexto é o primeiro passo para nós começarmos a confirmar na nossa prática isso, não é? Que a doença física não é só doença física. Porque vamos ver o contexto a gerar a doença e depois vamos pensar, espera, então, mas também do ponto de vista do indivíduo, não é? Será que, não só o contexto familiar, mas o que é que acontece dentro do indivíduo que gera a doença? E eu gostava mais estimulante muito... também, sim, não é? Para nós, como profissionais. Sim, é verdade, é verdade. Portanto, dizia eu, puxando a brasa à minha sardinha, que acredito que as especialidades hospitalares, não é? Estão ainda mais focadas no orgânico. Na minha, graças a Deus, há esta abertura para a família, para o contexto, para o ver o ser como um todo, integrado, não é? Numa comunidade, inclusivamente. E eu gostava mesmo muito, muito, muito que nós escancarássemos ainda mais essas portas e essas janelas e que pudéssemos ir todos ao encontro dessa visão mesmo holística que dizemos ter e que nem sempre praticamos. Mas cada um fará o seu caminho. Isso. Não é? Como nós fizemos. A seu tempo, como nós fizemos. Não é? Percepcionar isto há uns anos atrás para mim era muito difícil. Ver uma senhora com gastrite, depois de várias medicações diferentes, não melhorar, e quando tu começas a intervir sobre então o que é que está a acontecer, não é? E na consulta seguinte ela vem dizer-te, estou muito melhor, nem sei bem porquê. E tu antevês, mas eu sei, se calhar, não é? Mas é preciso começar a fazer, não é? É preciso começar a ver as coisas a acontecer. Sim. Para também nós nos sentirmos confiantes nisso. Sim, e ensinar as pessoas a descobrirem o porquê, porque elas sabem, só que não é? Essa senhora disse, eu não sei bem porquê. No fundo, se ela desligar um bocadinho a mente por uns segundos, não é? Vai perceber como é que pode contribuir, porque a cura é tanto do paciente como do médico, ou se calhar mais do paciente do que do médico, nós somos só um bocado um farol. Pelo menos eu vejo-me isso, eu vejo-me como um farol, como uma luz que não tem a solução, mas que ajudo a descobrir pouco a pouco a solução. É isso. Ai, desculpa, de repente, isto é o universo a dizer, não fazes isso. Se calhar. Mas às vezes a consulta vai terminar, como ainda esta semana me aconteceu, com, sabe, doutora, vou mesmo fazer isso. E não resisto a contar de forma muito breve. Era uma senhora que ficou viúva há relativamente pouco tempo, por uma situação difícil de gerir, digamos assim, e que sentia, e partilhava isto na minha consulta, que estava sozinha, que as pessoas que disseram que a iam abraçar
não vieram. E eu atrevi-me a perguntar-lhe porque é que ela achava que isso estava a acontecer. O que é que... Vamos inverter os papéis, vamos colocá-la no papel dessas pessoas, não é? E agora penso, o que é que ele levaria a não ir? E ela disse, pois eu sei que talvez as pessoas não tenham coragem, sabes? E aquela tomada de consciência dela, que eu estava a supor, não é? Talvez as pessoas não tenham coragem de ir ter com ela, porque foi uma situação tão violenta, sabes? As pessoas não sabem o que dizer, não sabem acolher a dor, porque não nos ensinaram a acolher a dor, só nos ensinaram a dizer a vida continua, não é? E então o que eu propus à senhora, eu perguntei, olha, faz-lhe sentido, sabendo isso, acreditando nisso, que até pode não ser verdade, mas acreditando nisso, faz-lhe sentido ir ter com alguma dessas pessoas? Com a pessoa que lhe faz mais falta e dizer-lhe, olha, fazes-me mesmo falta, não é? Eu já perdi meu marido e eu não te posso perder a ti na minha vida. E estou-me a arrepiar, porque a senhora terminou a consulta, ela olhou para mim assim, tipo, é a chave, sabes? E disse-me, eu vou mesmo fazer isso. E eu vou mesmo fazer isso com o meu irmão, com uma pessoa que era muito próxima e que estava a afastar-se. E eu estou ansiosa por saber, não é? O que é que isso vai fazer na diferença daquela senhora? E assim, para a saúde da senhora já fez muito, não é? Essa tomada de consciência, as neurociências já veem que tem um efeito imediato, energético primeiro também, mas de modulação do sintoma que ela tinha. Portanto, para a senhora, a cura dela começou com essa tomada de consciência e continua pela ação que tu descreveste, não é? Ela decidiu ter uma ação e isto é importante, não é? A tomada de consciência e a ação. Desculpa ter interrompido, foi só para meter aqui um bocadinho da fisiologia. Não, ainda bem, porque tu depois confirmas aquilo Sim, que eu fiz quase de uma forma inata, não é? Tipo, sim, sim. às vezes eu sinto isto, que provavelmente tem a ver com a minha intenção, não é? Lá está, eu partilhava famílias felizes, portanto, sempre o que eu puder fazer, o que eu sentir que posso fazer para que as pessoas se sintam melhor, eu vou fazê-lo. E às vezes não sei totalmente, tu estudas imenso esta área, Ana, é uma área que eu ainda não cheguei lá, não é? Às vezes não sei quanto, não é? Não sei quanto o impacto, é a experiência que me vai dando essa noção de impacto. E bom, nós estamos aqui quase há uma hora a conversar, temos uma audiência Fazemos o dia mega todo, interessada. não? Podemos continuar o dia todo, porque não? Porque não, mas a verdade é que as nossas famílias também são felizes com a nossa presença, não é? Sim. E portanto eu vou-te lançar assim um último desafio, eu sei que gostas tanto de ler quanto eu, e há aí uma série de livros que tu gostavas que nós descobríssemos, ou não é que gostavas que nós descobríssemos, que podes Sim, recomendar, não é? Para quem quiser mergulhar um bocadinho mais. sim, olha, de facto os livros fazem mesmo muita falta à nossa vida e têm um impacto na saúde que eu acho que às vezes nem imaginamos. Portanto, priorizarmos tempo no nosso dia a dia para nos entregarmos aos livros também é uma receita que eu costumo fazer. Nestes 2 últimos anos tenho lido muito, tenho comprado mais do que lido, porque acho que me excedi um bocadinho nas compras, porque fui descobrindo muita coisa que queria conhecer e que fazia sentido integrar no meu dia a dia, seja no âmbito da parentalidade consciente, seja no âmbito mais das neurociências, mas como disse há pouco, são braços do mesmo coração e, portanto, está tudo interligado. E tenho aqui uma série de livros, eu não sei se vocês querem que eu mostre muitos livros ou poucos, eu vou mostrando alguns. Assim, o primeiro é, sem dúvida, este, o Arte, pela história que contei no início da Mia. Eu quando vi esta fotografia assim, ai, quem me dera ser assim, e pronto, e está tudo bem, não temos que ser assim, temos que ser exatamente como nós somos, e foi isso que eu descobri, quem eu sou, e como, de facto, temos tanta possibilidade de viver em coração aberto, e como isso afeta tanto a nossa saúde. Portanto, este foi o livro que acho que mais marcou, tanto que comprei logo vários e distribuí pelas minhas melhores amigas. Foi assim uma coisa quase doentia, coitada. Mas, de facto, e como te disse, da primeira leitura, extraí muito pouco. Sim, sim. Mas senti que é um livro para reler e, como disseste também há pouco, vamos lendo e relendo e vamos sempre aprendendo. Portanto, é um livro para ir consultando. Depois, não querendo ser muito repetitiva, mas de facto os livros da Mia, todos que tem,
são extraordinários, não só porque acho que é uma apaixonada também como nós por aquilo que faz, e isso depois denota-se na forma como ela transmite os conhecimentos, como também tem muitas dicas práticas. E por falar em dicas práticas, este livro também acho que é... Está cheio delas. Também foi uma prenda de Natal quase universal pelas minhas amigas. Mas isto lá está, serve para fazer por adultos, por crianças. De facto, é quase como um receituário, da família ser mais feliz e mais saudável. Este também é um livro muito simples, tem a ver com a comunicação, mais amorosa. Eu não sei se estou a passar muito rápido, vocês digam se eu posso escrever. Estamos a ver perfeitamente. Os coração, também é muito giro. Estão a pedir, deixa-me só dizer-te aqui, Ana, estão a pedir no chat para nós depois deixarmos os títulos todos. Sim, e nós vamos deixar os títulos e os autores para depois poderem ver mais. Eu sou muito de imagens, e eu quando vi esta imagem achei este livro vai morar lá para casa. E de facto o conteúdo corresponde mesmo a isto, a educar as crianças desde o coração, e é muito engraçado porque ele partilha também os tais erros que ele fez antes de entrar neste mundo, e eu gosto muito de ter esse tipo de partilhas, porque me sinto mais normal, digamos assim. Isso, mais compreendida. Isso, e mais compassiva comigo própria. Olha, depois há outros autores portugueses que eu também gosto muito. Este é da Cátia Pereira, não sei se conheces. É um livro também, ela também julgo que dá apoio nas formações da paternidade consciente, a confiar, amar e crescer. É um título bom para miúdos e para não miúdos, para os graúdos, que ainda tem 2 miúdos. Aquisição, já estás aqui. É muito giro, é muito giro. Há um livro que eu achava que tinha, mas não tenho, mas já li também um bocadinho, isto continuando na paternidade consciente, como agora está a falhar o nome, do Homem Pai. Lembras-te da... Eu tenho esse aqui. Pronto, boa. Porque eu acho que às vezes os homens se sentem um bocadinho discriminados por verem muito livros de paternidade consciente e imediatamente linkam quase só às mulheres. E eu acho que ter um livro de um homem para o homem pai é uma coisa extraordinária, e ele tem muita experiência. Ricardo Pinhão, exatamente. E portanto também é um livro assim que acho que é muito importante de ter em casa. Pronto, depois, que mais coisas posso mostrar? Eu adoro a Sharon Salzberg, já comprei vários. Amor Verdadeiro, porque trata-se disto, não é? Muitas vezes praticamos um amor mais doentio, um amor não verdadeiro. E de facto ela também tem uma história pessoal que não é propriamente cor-de-rosa, mas que foi transformada graças ao amor verdadeiro, e portanto ela transmite aqui todos os conhecimentos e é de uma sabedoria imensa. Depois há este, porque a gente começa a ler mas eu sou assim, começo a ler mas já está procurando mais. Que também dela, do Real Change, não é? Que todos nós queremos a mudança, mas às vezes não queremos a mudança mais saudável ou mais eficaz e real. E de facto é um livro que eu também gostei bastante. Mais livros. Agora, mais um, Ana. Só mais um. Não consigo. Imagina que isto é só um livro, porque na verdade eles vieram quase juntos, mas falta aqui o primeiro que eu emprestei. Sabes que eu empresto muitos livros porque, lá está, adoro aquilo que quando eu adoro um livro, gosto muito de partilhar, pronto, e portanto há um livro que me falta aqui, eu não vou dizer o nome, mas está tudo bem, mas que tenho com muito amor e carinho, e que foi um livro que me fez estudar isto do corpo não esquece e do trauma das crianças, e como nós, mesmo como muito bem intencionados, seja a título pessoal, seja a título profissionais de saúde, podemos causar traumas nas crianças, traumas reais, ok? E está tudo certo, devemos aprender a reconhecer e a prevenir. O livro que falta aqui, agora não é deste autor, é do Mark, peço desculpa, não estou a lembrar do livro, mas é It Didn't Start With You, que mistura neurociências com epigenética, com paternidade consciente, ainda que possa ter outro nome, no fundo, e como os nossos sintomas, muitas vezes, e agora focando um bocadinho para as crianças, não têm a ver com a criança propriamente, têm a ver com histórias dos pais e dos avós. E é espetacular perceber que isso é real, que é verdadeiro, e como isso é importante para chegarmos à cura e à prevenção das ITs e companhia.
Ou só mais um, só mais um, só mais um. Podes. Não Então, resisto. porque eu sou pediatra, apesar de tudo, apesar de às vezes acharem que sou, não sei, digam os nomes que acham, mas como sou pediatra e pediatra assumidamente integrativa, ou seja, uma pediatra que gosta de integrar todos os conhecimentos do mundo. Eu descobri este livro, que é um livro que também pode ser lido pelos pais, que é The Rule of Five, que é de uma pediatra que curiosamente tem um primeiro nome, parece português, Ana Maria Temple, e fala sobre, não é grande, é fácil de ler, é muito por tópicos, apesar de aqui a imagem não parecer assim, se calhar tanto, mas tem letras grandes que eu gosto, tem tópicos, ou seja, fala sobre os 5 pilares essenciais da saúde das crianças, e obviamente os 5 pilares para a saúde das crianças são os mesmos 5 pilares para a saúde dos adultos, portanto não tínhamos cá ilusões em insistir em incutir pilares saudáveis das crianças sem praticar o mesmo. E desmistifica muito, avala muito às vezes os conhecimentos que temos, que achamos que não faz mal e assim, mas é um livro que, se alguém tiver curiosidade, profissional de saúde ou não, a ler, também é um livro que eu acho que é simples e muito prático. Pronto. E agora fiquei dividida sobre Rule of Five ou Confiar, Amar, Crescer. Pronto, vêm os dois e está feito. Exatamente. Tens tempo. Olha, chegamos aqui ao fim oficial da nossa live. Eu convido-te depois a explorares os comentários que foram aqui caindo, que foi impossível trazê-los todos para cima da mesa, mas globalmente as pessoas estão muito envolvidas nesta janela que nós estamos aqui a abrir, não é? E eu estou muito agradecida por termos podido fazer isto. É maravilhoso sentir que não fazemos caminho sozinhos, não é? E é isso muito que eu sinto cada vez que falo contigo, é que há mais gente a fazer um caminho semelhante, não é? E isso vai validando constantemente aquilo que está a acontecer também deste lado, e ainda muita transformação virá, com toda a certeza, estamos sempre a evoluir. E, portanto, olha, para ti o meu enorme obrigada por levares à pediatria e não só esta consciência que a parentalidade consciente nos trouxe, mas essencialmente por não desistir de acreditar que o amor pode mudar o mundo. Porque essa para mim é a maior crença que nós podemos ter e que faz magia na nossa vida. Deixo-te despedir também, Ana. Olha, Maria João, eu agradeço-te muito teres-me convidado para estar aqui a falar sobre uma coisa que me deixa em lágrimas quase, de tanta felicidade, de facto, que sinto em poder exercer pediatria assim. Obrigada por teres tido a coragem de lançar este ciclo de lives, porque obviamente é preciso ter coragem. E pronto, para mim é uma honra, porque de facto para mim estou em igual valor, mesmo para aquelas pessoas que não praticam este tipo de medicina, de parentalidade, mas simplesmente tem a ver com uma enorme honra, gratidão em partilhar aquilo que eu acho que transforma a minha vida e transforma a vida das pessoas que me procuram. Portanto, olha, muito grata. Eu confesso que não vi os comentários, porque senão desfoco, mas agradeço a todos, porque já vi de uma forma geral que se sentiram bem estar aqui presentes, no fundo, não é que reforcem a minha opinião, mas que sentiram que isso também pode transformar a vida deles. E só por isso foi maravilhoso. Portanto, olha, venham os próximos. Quem sabe não nos unimos aí em algo comum, não é? Mais direto, digamos assim. Sim. Obrigada a todos. As ideias não faltam, a Ana está ali, tipo o tacho das pipocas. Pipocas boas, sempre prontas. Isso. Obrigada a todos que participaram, que estiveram aqui ativamente no chat. Desta vez não foi possível colocar em cima da mesa todas as partilhas que colocaram por aí, mas eu e a Ana, comprometemos-nos a rever os comentários e acrescentar também algo a eles, para que se possam também possam sentir que foram vistos, porque foram, e foram muito importantes para nós. Obrigada, e que juntos possamos trazer mais amor ao mundo.
Oh, yeah. Estamos Beijinhos, juntas. beijinhos, beijinhos. Tchau, tchau.